Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento do céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus à porção seca de terra e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja o iluminar no firmamento do céu, para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias, e para anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas em chamas de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: fortificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves na terra. E houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os répteis do mar, os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as árvores que produzem semente e se acham sobre a face da terra,
bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas como mantimento. E assim foi. Vi Deus o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia.